Semana que vem vocês escolhem, tá certo? O que vocês querem ouvir. Mas aí, começando, agora já estamos gravando, porque eu não posso gravar a aula, porque eu posto no YouTube a aula depois, tá certo? Vocês vão ter acesso aos links todos no YouTube, já que a gente está tendo problema em acessar o Google Drive. Então, eu estou postando lá no YouTube e boto o link no Moodle. E aí, eu boto essa musiquinha antes, né, da aula sempre. E eu comecei a gravar a aula. E aí, postei no YouTube a aula em que passavam 5 minutinhos de música. E o YouTube bloqueou, sabe? Porque ele descobriu que eu estava com uma... Como é? Com uma música que não era minha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, direitos autorais, foi uma coisa aí, bloqueou a aula, eu tive que cortar e postar de novo. Então, eu só começo a gravar depois que a música passa. Então, na semana que vem, a gente vê outra. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o cronograma. Vou mostrar para vocês como é que vai ser o funcionamento, tá? Tudo direitinho. A gente vai começar sobre a introdução à gestão farmacêutica, sobre as teorias. A gente vai falar um pouco sobre o que é a administração dentro dos processos de saúde. E aí, como eu estava falando antes de gravar, mas agora gravando para quem não estava aqui no começo da aula, a gente sempre vai começar a aula com 5 minutos de tolerância, tá? Então, 10h25 eu estou começando, apesar de que antes de 10h20 eu já estou aqui. Então, sempre com pontualidade, nós vamos seguir o cronograma aí de acordo com o que ele vai estabelecer. Hoje, pessoal, eu vou ter como é que chama? Vai ter uma exceção, porque eu vou ter que terminar a aula um pouco mais cedo, porque por um assunto meio sério. Né? A Unifametro vai participar de uma reunião lá na Secretaria de Saúde, com o secretário de Saúde do Estado, para a gente definir se o retorno às aulas vai acontecer ou não. E aí eu fui escolhido para ir representando os cursos da saúde, então eu vou ter a reunião, né, antes aí do término da aula, quase no horário, então eu tenho que sair daqui, correr lá na Secretaria de Saúde, e aí vamos lá, né, ver o que vai ser decidido, porque hoje já sai a reunião, já sai o resultado, né, lá, vamos ver aí o que sai, tá certo? Não posso dar minha opinião pessoal, está sendo gravado, tô brincando. Mas aí vamos ver o que for melhor, né? E vocês sabem o que é melhor aí para cada um. A gente espera que as coisas aconteçam de forma que fique tudo ok, né? Que seja o melhor para todo Professor, deixa eu mundo. lhe perguntar uma Oi, coisa. deixa eu Porque ver quem é, a disseram Mariana. Oi, Mariana. que disseram que a pessoa vai poder escolher, né? Se voltarem às aulas presenciais, os alunos vão Sim, poder escolher se eles vão realmente querer ter aula presencial ou se vão querer continuar na maneira remota. isso, não vai ter perda para nenhum dos lados. Quem quiser participar da aula presencial, se voltar, tá? Ok. Se quiser ficar só no remoto, ok, tá? Só o professor que vai ter que se rebolar um pouquinho mais, porque a gente vai ter que fazer outras metodologias, né? Trabalhar em cima, mas só volta quem quiser, tá? Ok? Entendido? Mas assim, não vamos ser peru de Natal, tá certo? Vamos esperar as coisas acontecerem para a gente ver como é que vai trabalhar aí dentro desse processo, tá certo? Ok? Então vamos lá, vou passar para vocês aqui Olha aí, gente, é muito amor, é muito amor. A pessoa já chega me chamando de linda, é de lascar, né? A pessoa perde completamente aí o fio da meada. Mas vamos lá. Eu passar aqui para vocês o nosso cronograma, como é que vai funcionar, tá certo? E... Não vamos entrar na seara ainda do presencial ou não, tá certo? Depois a gente comenta sobre isso. Eu lembrei, só um parêntese aqui, essa ai, gente, vocês são demais. Essa questão da gente falar, né? Ah, tem que ser presencial, não presencial, não sei o quê. Eu não sei se o Augusto lembra, o Augusto está dizendo aí, né? Tem que ser presencial que ninguém falta. Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro. E na nossa última disciplina juntos, com a maioria aí da turma, teve uma discussão mais ou menos parecida com essa, em que uma parte da turma estava
comentando alguma coisa sobre questões presenciais e outras sobre... não, era prova online e prova presencial, vocês lembram? Coincidentemente, quem é que dizia que a gente ia estar aqui hoje discutindo isso de verdade, que realmente estava acontecendo, né? Pronto, exatamente. Era a questão da disciplina EAD e a disciplina que não era EAD. Era porque a disciplina ia entrar em EAD, né? A gente infecciosa. Era, exatamente. Era isso mesmo. Vocês veem, né, como a vida dá volta. Mas é assim mesmo. Bora lá, pra frente. Então, pessoal, seguinte, vocês já estão vendo aí, acho que o cronograma, né? A gente teria na semana passada, tá? Uma parte do que a gente vai ter hoje, mas hoje, dia 28, eu adaptei porque a gente estava no Farmasol, né? Semana passada, e aí acabou que não teve aula. Eu tinha feito o cronograma já antes de saber que ia ter esse processo, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês o nosso cronograma direitinho, como é que vai funcionar a disciplina. E a gente vai entrar na introdução ao estudo da gestão farmacêutica com a teoria geral da administração, certo? Na semana que vem, a gente vai falar sobre as ferramentas da administração, porque essa disciplina, pessoal, ela é uma disciplina muito teórica, mas, ao mesmo tempo, ela é uma disciplina muito prática também. Como assim? Se a gente tivesse presencialmente, né, em situações normais, a gente teria um monte de... Praticamente todas as aulas, nós teríamos atividades. Era como se fosse uma prática toda a aula. Né? Porque a gente pensa que, pelo fato de ser gestão farmacêutica, ser uma coisa muito ligada à administração, tem muita teoria. Mas, para a gente da farmácia, às vezes a teoria ela é só uma coisa que vai nortear ali o que a gente vai fazer, mas o nosso papel é muito na prática, tá? E eu estou tentando pegar essa parte prática e trazer, né, aqui para a parte virtual. Isso, era como a gente fazia, às vezes, em DEON, tá? Mas na gestão ainda era mais ainda. Só que, assim, a gente vai tentar trabalhar também, né, nessa parte bem mais prática, bem mais de discussão, se continuar virtualmente, se não continuar, enfim, tá? Mas a gente vai tentar continuar a fazer com que seja uma coisa bem de dinâmica e tal. Então, apesar dos nomes, a gente vai estudar as ferramentas da administração. Óbvio, nós vamos falar as teorias administrativas, a gente vai dizer mais ou menos como foi que as coisas aconteceram, só que a gente vai colocar em prática. Nem que seja virtualmente, mas a gente vai colocar em prática, tá? E aí aqui a gente vai conhecer como são os tipos de planejamento, de organização, de direção e de controle dentro de um processo administrativo. Ah, professor, eu não tenho outra atividade de advocacia, tipo da Deonta, lá do júri. Pode ser, a gente pode fazer uma coisa parecida, né? Dá para fazer, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai aprender a analisar problemas e fazer a tomada de decisões dentro das nossas organizações. Professor, eu não pretendo ser empresário, não pretendo ter farmácia, eu não pretendo isso. Não faz diferença. O que a gente vai estudar aqui, em relação a ferramentas administrativas, a gente põe em prática até em casa, tá? Então, são teorias da administração que são importantes no nosso convívio social até. A gente vai ver como é que isso funciona, tá certo? E nisso, tá? Nessa aula de ferramentas da administração, né, e teoria da administração, a gente vai trabalhar com o cinema como metodologia de ensino, tá? Então, a gente vai trabalhar com um filme aí, que eu ainda vou dizer para vocês qual é, tá certo? E aí a gente vai fazer uma discussão acerca desse filme. É um filme muito bom para trabalhar essa parte de teorias da administração, certo? E é bacana, é super legal. Lembram que na Deonta a gente viu... Foi na Deonta? Foi. Que a gente viu o Jardineiro Fiel, mas dessa vez é algo bem mais complexo e voltado para a parte administrativa, certo? É muito legal. Porque o filme lá da Deonta, que é o Jardineiro Fiel, ele... Ah, não fiz Deonta com vocês, não? Ah, então foi. Ah, não, foi a Júlia. É verdade. Lá na deontologia,
Provavelmente vocês viram Jardineiro Fiel, que é o filme clássico para a gente trabalhar bioética dentro de farmácia. E aqui a gente vai ver um filme super bacana, que alguns de vocês talvez já tenham assistido, mas vai ser legal, tá certo? E aí a gente vai ver essas ferramentas da administração. Depois, pessoal, já no dia 11, lembrando, tá? A gente pode ser que, dependendo por conta dos feriados, a gente tenha algumas aulas aos sábados. Só que como é que vai funcionar as aulas aos sábados? A gente não vai ter aula ao vivo no sábado, tá? As aulas que serão precisos, as aulas que serão necessárias serem repostas aos sábados, ela vai ser gravada. E aí eu vou postar para vocês a aula, tá? E aí vocês assistem no sábado, no domingo, na segunda, na terça, no dia que vocês quiserem, tá certo? Não vou obrigar ninguém a ficar ao vivo sábado de manhã aqui, não. Até porque vocês têm muitas disciplinas, e aí eu não sei como é que vai ser isso, porque provavelmente vão chocar os sábados, tá certo? Que a gente começou no dia 17, não foi? Foi dia 17 que a gente começou as aulas, foi 19, sei lá. Dia 17, então, tem 2 semanas aí de todas as disciplinas tendo que repor aula aos sábados. Então, eu vou gravar a aula ao sábado antes, que eu também sou filho de Deus, e eu vou postar para vocês essa aula, para vocês assistirem quando vocês quiserem, tá? Que manca, mano. Respeito. Eu não gosto nem de chá. E aí, pessoal, no dia 11, tá? A gente vai ter uma aula sobre empreendedorismo e marketing pessoal. Empreendedorismo e marketing pessoal, gente, é uma aula muito legal. Muito, 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 muito legal. Por quê? Porque ela vai ter uma palestra com uma farmacêutica, que é a Aurenívia. A Aurenívia é minha amiga de longas datas, tá? Já foi minha chefe, hoje é minha sócia. A Aurenívia, ela é farmacêutica e ela trabalha muito com empreendedorismo. Ela sempre trabalhou, ela é farmacologista também, na realidade, ela tem aí mestrado e tal em farmacologia, mas ela partiu para essa parte de empreendedorismo, de administração, e ela dá cursos, ela tem uma empresa de cursos online, etc. Eu faço parte da empresa dela também. E a gente, e ela é super ligada nessa parte de empreendedorismo. E na parte de administração, o que é mais bacana, pessoal, é que ela, eu já vou dar um spoiler aqui, mas não percam essa palestra, não percam, vocês vão ver do que eu estou falando. Ela conseguiu, pessoal, e ela se especializou, ela trabalha nisso, com a parte de, como é aquele, né? Esqueci o nome agora, peraí. Que o pessoal fazia nos programas de televisão, com um pêndulozinho assim, como é o nome? Escreve aí nos comentários. Como é o nome, meu povo? Hipnose, exatamente. Ela trabalha com a parte de hipnose voltada para essa parte de administração e empreendedorismo. E aí, o que é isso? Ela tem técnicas, né? Que, obviamente, ela não ensina algumas técnicas que são mais sérias e tal, que são aquelas que você realmente pode hipnotizar uma pessoa e fazer o mal para aquela pessoa. Isso ela não ensina, porque ela diz que essa parte da hipnose é só para quem já está no curso avançado sobre isso. Ela é uma estudiosa do assunto, mas ela vai ensinar para vocês técnicas que trabalham com o cérebro da gente para fazer com que você consiga vender algo. Só que aí também ela explica muito bem isso, porque isso tem um lado muito voltado à questão ética. Assim, ela não vai ensinar você a vender uma coisa que só porque você quer vender, você vai sair jogando em cima da pessoa. Mas ela lhe ensina a facilitar um processo de venda, tá? Isso é muito bacana. E ela faz com que você aprenda isso não fazendo uma coisa errada, mas você fazendo um mapeamento da pessoa, do que a pessoa gosta. Porque vocês vão ver, tá?
Na palestra lá, ela vai ensinar para vocês que todos nós somos divididos em três tipos de pessoas, tá? E aí ela ensina você a descobrir que tipo de pessoa o seu cliente é e você fazer a venda pegando as coisas que ele mais gosta, tá? É muito legal, vocês vão ver. É muito, 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 muito bacana. E aí a gente vai ter. E a Marla, ela não é farmacêutica, a Marla eu acho que é administradora, e ela é sócia da Aurenívia, e elas trabalham juntas, elas têm uma empresa de curso, de consultoria e tal, e elas foram morar juntas, passaram 6 meses, ou foi 1 ano, na Irlanda, só estudando sobre essa questão de empreendedorismo e trabalhar o cérebro e a mente das pessoas. Ela tem um curso, que eu faço parte, que é o Farmacêutico 4.0, em que ela dá cursos online, aí, antes era presencial, agora está sendo online, para farmacêuticos sobre essas questões, tá? E ela vai dar uma palestra para a gente. No dia 11 de setembro, então já salva aí. No dia 12, é o primeiro sábado que a gente tem marcado, tá? Eu vou gravar para vocês uma aula sobre legislação comercial e registro empresarial. Ou seja, a gente vai conhecer o Código Civil sobre as empresas, sobre a ordem jurídica das empresas, como é que a gente faz para abrir uma empresa, identificar quais são os órgãos governamentais que estão envolvidos no processo de abertura de empresas e enumerar os custos de abertura de empresas e prazos, licenças, quais são os registros que são necessários se eu quiser abrir uma empresa, dentro do nosso ramo, obviamente, tá? Então, eu vou gravar essa aula para vocês no dia 12 e vou disponibilizar, né, lá pelo YouTube, porque todas as nossas aulas que estão sendo gravadas, elas vão ser disponibilizadas lá no meu canal no YouTube, tá certo? No dia 18, a gente vai ter, deixa eu ver aqui mesmo, no dia 18, a gente vai aprender a trabalhar gestão de logística. O que é isso? Quando vocês tiverem a empresa de vocês, ou vocês estiverem abrindo a empresa de vocês, vocês vão precisar entender de logística, tá? Então, Felipe só já teve uma empresa para falar sobre isso. Como é que uma pessoa fala sobre gestão de logística sem nunca ter tido uma empresa, né? Na realidade, eu fui chamado para ministrar essa disciplina desde o começo, porque eu trabalhei com logística e gestão da Prefeitura de Fortaleza durante 3 anos, né? Então, eu gerenciava os postos de saúde, fazia toda essa parte de logística e tal. Então, né, não se preocupem, nunca tive a minha empresa, né? Porque não quis mesmo. Mas eu vou dar uma aula de gestão de logística para vocês, tá certo? Como assim? A gente vai aprender sobre seleção e padronização de produtos e serviços. De uma forma bem superficial, não tem para cara demais não, meu filho. Quando a gente está precisando de emprego, a gente vai atrás de qualquer coisa. Quando a gente, de uma forma bem superficial, explicando para vocês o que é que a gente vai falar, o Emanuel está dizendo, o cara é demais. Não, eu estava desempregado. Aí eu fui atrás de emprego na época, tá certo? Para trabalhar na prefeitura. A gente vai entender por que eu não posso comprar 1 milhão de comprimidos de captopril e comprar 2 milhões de comprimidos, por exemplo, de medicamento contra malária, tá? Então, por quê? Porque não faz sentido eu ter isso aqui no Ceará. Então, a gente vai aprender nessa logística como é que a gente faz a seleção, padronização dos produtos e serviços, tá certo? Para eu não sair perdendo dinheiro e também para os medicamentos não vencerem, o que não acarreta perca financeira. Então, na nossa realidade, o que é que vai estar incluído, como é que a gente pode fazer para fazer uma boa seleção e uma boa gestão de logística, a gente vai falar no dia 18/9, tá? Depois, no dia 25, a gente continua com gestão de logística, mas dessa vez a gente vai aprender a comprar, armazenar e distribuir os produtos. Porque gestão de logística, ela tem, primeiro, a seleção e a padronização dos produtos, e depois eu vou passar para a parte prática, que é comprar, armazenar e distribuir, né, esses produtos, tá? O Emanuel está perguntando, entra na assistência farmacêutica? Completamente, tá? Gestão de logística é uma parte da assistência farmacêutica, tá certo?
Depois, a gente vai aprender na gestão de logística no dia 26 a estrutura física dos estabelecimentos de saúde, o que a lei manda e o que são as dicas para que a gente, dentro dos serviços de saúde, consiga, se for comercial, vender de uma forma mais prática, vender de uma forma correta, mais útil, tá certo? Então, a gente vai aprender essa parte de gestão de logística em 3 aulas separadas, tá bom? Depois, no dia 2 de outubro, a gente vai trabalhar a aplicação de AP1. O Vitor está dizendo, assistência farmacêutica está extremamente interligado, tá, com a parte de gestão. Então, vocês vão ver muitas coisas que a base vocês já tiveram. No dia 2, a gente tem a aplicação de AP1. Aí vai depender de muitos fatores, tá? Eu botei aí dia 2, mas dependendo do que acontecer, a gente pode fazer a prova, né, com um tempo maior, na mesma forma que foi semestre passado. Isso ainda vai ser definido de acordo com o que ficar estabelecido pelo governo, tá? Então, isso aí a gente ainda precisa colocar em prática. Para a gente ver como é que vai funcionar, mas eu coloquei essa data aí exatamente para que a gente tenha esse processo. No dia 3, a entrega e a discussão de AP1. No dia 3 será um sábado. Se, dependendo de como for, essa entrega das notas e a discussão da AP1, ou seja, item por item, por que está certo, por que está errado, por que é assim, por que tinha que ser feito dessa forma e tal, eu gravo para vocês e disponibilizo essa correção da AP1 total por via online, tá? Então, a gente vai fazer isso dependendo de como for o andamento da reunião de hoje lá na Secretaria de Saúde. Vamos ver aí o que vai sair. No dia 9/10, uma aula que a gente vai precisar muito, porque tem muita gente aí que precisa, gestão financeira. Vamos entender e vamos aprender como é que a gente gerencia o nosso dinheiro, tá? Como é que a gente vai deixar de gastar com besteira e gastar com o que presta, tá bom? A gente vai trabalhar gestão financeira, conhecendo mais ou menos as noções de economia, de contabilidade, gestão financeira dentro do mercado farmacêutico, tá bom? Não adianta, por exemplo, eu comprar um medicamento extremamente caro, se eu for montar uma farmácia, e colocar numa farmácia lá no bairro onde eu tenho um apartamento, lá no Jockey Club. Não faz muito sentido. Eu posso ter uma ampola daquele medicamento, mas é um bairro em que, por não ser de classe alta, geralmente as pessoas vão no serviço médico ali naquela região, e os médicos daquela região não vão prescrever medicamentos extremamente caros para a população que mora naquela região. Então, a gente precisa ter uma noção aí de gestão financeira na parte, por exemplo, de gestão financeira do mercado farmacêutico, para que a gente não tenha dentro de uma farmácia um medicamento que ele vai vencer porque eu não tenho clientela, não tenho consumidor para aquele produto. Né? A gente precisa ter essa noção aí dentro do nosso processo, tá certo? Depois, no dia 16, vai ter um feriado aí, que é o feriado Dia do Professor. Nem sabia que eu fiz esse feriado aí, né? Mas ele foi postergado, tá? Ele é em agosto, se eu não me engano. E ele foi mandado lá para outubro, para que a gente tenha esse feriado aqui, tá? No dia 23/10, a gente vai aprender sobre gestão financeira. Então, o pessoal aí que gosta de gastar, a gente vai aprender como é que a gente usa as ferramentas de gestão financeira dentro das empresas do ramo farmacêutico. Então, como é que a gente vai... eu tenho um caixa, a gente vai aprender o que é caixa, quanto eu tenho de investimento, quanto que eu posso investir, eu não vou investir tudo em uma determinada coisa, tá? Então, a gente vai ver isso aí também no dia 23. No dia 30, a gente vai aprender a vender. Então, a gente vai ter uma aula de gestão de vendas. Como é que eu faço para vender? E vender bem. O que é vender bem? É vender muito e vender com qualidade, tá? E vender com qualidade é vender para quem precisa, né? Não é empurroterapia, não. Não é sair pegando medicamento e empurrando no povo, sem o povo tá precisando. A gente precisa, né, ter ética também profissional, tá certo? Que é fundamental. Aí a gente precisa ver isso direitinho, então a gente vai aprender essa questão da gestão de vendas. A gestão de vendas é muito legal, tá? Para a gente trabalhar. Depois, no dia 31, a gente vai falar sobre gestão de recursos humanos, ou seja, a gente vai ter uma formação aí praticamente
para trabalhar toda essa parte de montar uma empresa, praticamente, farmacêutica. Tá? A gente vai ter pelo menos a base para isso, né? Trabalhar com essa questão aí vai ser legal. A gente vai trabalhar com recursos humanos, vamos saber como é que a gente faz o recrutamento e a seleção de pessoas dentro de um processo, né, de montar uma empresa, como é que a gente analisa e descreve os cargos e funções de uma empresa e faz treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho dentro de uma empresa. A gente vai aprender tudo isso na aula do dia 31/10. Depois, no dia 6/11, partindo aí para a parte final da disciplina, a gente vai aprender sobre gestão de resíduos de serviço de saúde. Ou seja, beleza, a gente tem uma empresa farmacêutica, pode estar no ramo das análises clínicas, da farmácia comunitária, enfim, bromatologia, uma empresa de alimentos, etc, etc. Mas a gente vai gerar resíduos naquela empresa. E aí, como é que a gente faz a gestão desses resíduos? Porque a gente precisa conhecer a legislação ambiental, saber onde é que a gente pode fazer o descarte desses resíduos, como é que a gente vai classificar, tá, os resíduos, fazer a geração, o transporte, o tratamento e o destino final dos resíduos em serviços de saúde. Então, isso precisa ficar bem claro para a gente, né, na aula do dia 6. E na aula do dia 13, uma das aulas que eu mais gosto, porque é super divertida, a gente faz um jogo de tabuleiro, e aí esse jogo de tabuleiro a gente pode fazer ele virtualmente, se for o caso ainda, lá em novembro, não sei, vamos ver isso. É sobre matriz BCG. O que é matriz BCG? É uma coisa que a gente tem na nossa empresa para facilitar o nosso processo de vendas. Então, a gente estabelece, né, na matriz BCG, qual é a atenção farmacêutica, a assistência farmacêutica está muito ligada com essa cadeira, tá? Sim, precisamos saber comprar, precisamos saber distribuir, ter gestão de logística, tá tudo interligado. E aí, ele falou assim, professor, a AF está muito ligada com essa cadeira. Tá, no final, se você não tirar nota boa, você fica de AF, né? Depois foi que o raciocínio trabalhou aqui do que ele estava falando. Matriz BCG, a gente vai trabalhar, né, em relação a essa questão dos produtos, e eu vou dar uns produtos para vocês, e vocês vão me dizer o que vocês acham que está defasado no mercado, que não vai vender, e o que vocês acham que vai ser o carro-chefe das vendas de vocês. É super legal esse trabalhozinho aí em equipe, tá? No dia 20 de novembro, a gente tem a aplicação da P2, segue o mesmo padrão do que eu falei na P1 para vocês. Vamos ver como é que vai ser. No dia 27, a entrega e a discussão da P2. Vamos ver como é que vai estar até lá. No dia 4/12, tá? É a avaliação substitutiva de vocês, para quem faltou ou a AP1 ou a AP2 ou as duas, né? A gente vai fazer a avaliação substitutiva no dia 4. No dia 11, a gente vai ter uma palestra. A palestra vai ser sobre processos empresariais de recursos humanos. Então, vai ser por videoconferência. A gente vai falar com a gerente de recursos humanos, lá da Pague Menos, e a gente vai aprender como é um bom recrutamento, né? Como é que vai ser, como é que você faz para você contratar os seus funcionários, tá? De uma forma em que você não tenha, pelo menos tente ao máximo não ter surpresas negativas dentro das contratações, dentro dos recursos humanos, daquelas pessoas que você chama para trabalhar junto com você, tá? E aí, no dia 18/12, tem a AF, que o Emanuel falou aí, né? A avaliação final. E o Emanuel falou uma coisa que tá certa, ó. Professor, a AF está muito ligado com essa cadeira, né? Tá. A AF é exatamente sobre essa cadeira, tá? A gente vai fazer a AF no dia 18/12, se for o caso. Pela hóstia consagrada. Pelas 7 chagas do Nosso Senhor. Não vem identificar de AF, não. Porque essas AF aí de vocês lá no dia 18 é só para me dar trabalho. A perto do Natal, a gente tudo doido para ficar de férias, e vocês de AF. Então, estudo. Tá certo? Eu sei, homem, que a AF é assistência farmacêutica. Depois eu percebi. Aí, né? Você falou uma coisa que tem duplo sentido, então que o duplo sentido seja o que o professor escolher. Tá certo, pessoal? Então, esse vai ser o nosso cronograma. Parece uma coisa muito truncada, chata. Nós vamos falar de administração.
Mas, na realidade, é super legal porque todas essas aulas a gente consegue fazer uma parte prática do processo. A gente consegue fazer uma dinâmica, trabalhar com alguma coisa legal, a gente acha graça, é divertido. Então, o tema pode parecer uma coisa muito truncada, mas na realidade a disciplina não é. Tá? A disciplina é bem prática, ela é bem dinâmica, a gente vai trabalhar em equipe, a gente vai trabalhar com sites especializados, a gente vai se divertir, vai achar graça. É uma disciplina que eu gosto muito de dar, certo? Porque ela é muito legal. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, que a gente vai trabalhar bem direitinho nessa questão do nosso cronograma, tá? Então, foi esse. Deixa eu agora aqui. Ah, não, gente. Aqui na minha casa, tem um homem do carro da fruta que ele passa todo santo dia nesse horário. Aí, ele para exatamente aqui na porta da minha casa. Eu já estou escutando de longe ele vindo ali. Tem a laranja, tem a laranja. Aí enche o saco, porque ele vai ficar aqui falando a laranja, a laranja, a laranja. Não tá dando para ouvir, mas já vai dar. Ele vai parar bem aqui na porta de casa para vender laranja. Então, vamos lá. E só antes da gente começar, e aí o bom, sabe o que é? É que na gravação, que ele grita, ele diz assim, pode vir, freguesa, pode vir, você que está aí na calçada. Não, aqui é laranja. Só que é todo dia a mesma coisa, é uma gravação, não tem ninguém na calçada. A gravação é, oi, freguesa, você aí de blusa azul, pode vir. Só que não tem ninguém de blusa azul na calçada. Mas isso aí é o quê? O que é isso aí? Marketing, entendeu? Eu estou falando para quê? Para 27 pessoas que têm um carro da laranja que o homem passa vendendo aqui na porta. Se você quiser comprar laranja, você vem aqui para a porta da minha casa que você compra. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês a janela. Deus me livre, se eu comprar essa laranja dele, aí todo dia ele vem vender aqui, porque todo dia ele já vem, meu povo. Eu acho que o povo aqui do meu bairro gosta de uma laranja, porque todo dia esse homem para vender. Esse povo só chupa laranja, porque, pelo amor de Deus, tem outra fruta não, vai vender maçã. Vamos nós. Ai, meu Deus. Eu não sei quem vocês estão escutando, gente, porque é engraçado. Ele dizendo aqui que é a laranja da casca fina. Ai, meu pai. Bora. Estão vendo aí, né? O começo. Ai, meu pai. Espera aí, deixa eu voltar aqui para ficar pelo menos organizado. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a introdução da gestão farmacêutica, tá? Tem. Esse povo vende que nem presta, Elisângela. Eu não tenho certeza absoluta. Primeiro, gente, olha, isso é gestão também, isso é empreendedorismo. Se você não vende, ele não ia estar passando aqui mais de 2 dias. Se ele passa todo dia, é porque tem quem compra. Se não, ele não passava não, certo? E tem abacaxi também, ele está diversificando o portfólio de produtos dele, certo? Tem laranja e tem abacaxi. Vamos lá. A gente vai dar agora uma introdução, tá? A gestão farmacêutica tem algumas coisas que a gente vai passar, né? Um pouquinho e tal. A gente vai... quando não é laranja, é o ônibus. Já percebeu, Mariana, que tem uma parada de ônibus aqui na frente da minha casa? Ai, minha Nossa Senhora, professor dentro de casa sofre. Deixa eu contar um negócio. Eu sou amigo de vocês já, né? Há longas datas. Tem alguém aí que ainda não foi meu aluno? Deixa eu olhar aqui para as fotinhas. A Elizabeth. Deixa eu ver quem mais. A Mariana. Se manca, mano. A Elizabeth, a Mariana. Pronto. Meninas, sejam bem-vindas, tá certo? Eu sou super chato, rigoroso e brigo e cobro muito, tá? Então, se preparem. Que a disciplina vai ser muito difícil e ela reprova mais da metade da turma. Não, tô brincando. Vamos lá. Gente, em relação, tá, a essa parte da introdução aqui da gestão farmacêutica, a gente vai passar algumas coisas, né, até porque vocês já viram lá na introdução à farmácia, a gente já comentou algumas coisas sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esses processos gerenciais que
Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu estou fazendo uma faculdade de um curso de saúde e eu tenho que aprender gerenciamento, eu tenho que aprender sobre questões administrativas, eu tenho que aprender sobre logística e tal. Temos. A gente tem que aprender sobre isso, está dentro da área farmacêutica. A gente precisa trabalhar logística em praticamente todos os lugares que a gente vai, né, dentro da farmácia. A gente precisa aprender logística se a gente trabalha numa farmácia comercial ou comunitária, porque a gente tem que aprender nem que seja o básico daquela do PVPS, que a gente chama. Produto que vence é produto que sai. Primeiro que vence é primeiro que sai. Tá? Precisa aprender primeiro isso. Nem que seja o básico, mas a gente tem que saber. Se nós montarmos o nosso próprio negócio, a gente tem que aprender a gerenciar o nosso próprio negócio, porque senão a gente quebra na mesma hora. Então, a gestão farmacêutica, a gente precisa aprender gestão de pessoas. Porque se a gente não sabe gestão de pessoas, a gente não vai saber lidar com as pessoas que a gente comanda, né? Afinal de contas, o farmacêutico dentro da farmácia ele tem também um papel de comando. Então, a gente precisa aprender, né, esses processos gerenciais. Então, por isso que trabalhar a gestão farmacêutica e os processos que a gente tem dentro da gestão farmacêutica são extremamente importantes. Algumas coisas que eu vou falar aqui, sim, o material humano, fundamental, tá? A gente precisa aprender total, desde da seleção, como é que a gente faz uma seleção das pessoas que vão trabalhar com a gente, até a manutenção ou não de uma pessoa trabalhando com a gente, se ela estiver dando resultado ou se ela não estiver dando resultado. E eu vou contar muitas experiências minhas para vocês, porque eu já trabalhei muito, assim, eu já trabalhei muito com gestão, trabalhei na Pagamentos, para quem não sabe, né, lá no Sac Pharma, durante quantos anos? 12 anos, trabalhei no Sac Pharma, 2017, ou 12 anos. Trabalhei na prefeitura com gestão. Então, assim, tem umas histórias cabrosas e eu conto sempre para os meninos, para vocês, como exemplo do que seguir e do que não seguir, né? E eu tinha um grande problema. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre tive muito problema em dar carão, brigar. Eu odeio. Até hoje eu não gosto, tá? Mas tem uma diferença. Hoje eu, mesmo não gostando, eu sei dar carão. Mas antes eu não conseguia. E aí o que acontece? Às vezes eu me prejudicava no local que eu trabalhava, porque os meus subordinados faziam as coisas erradas e eu não conseguia dar um carão, demitir. Enfim, a pessoa estava lá fazendo corpo mole, eu chamava, tá pensando, não sei o que, a pessoa continuava sem fazer o que era para fazer corretamente e eu não conseguia demitir aquela pessoa. E aí, quando eu fui trabalhar na prefeitura, eu tive que passar na casca do alho. Porque eu passei numa seleção da prefeitura, aí foi quando eu fui ser a parte do gerenciamento da assistência farmacêutica, né, aqui de Fortaleza. E aí, o que acontece? Eu tinha que ir nos postos de saúde, por exemplo. E aí, nos postos de saúde, eu via o povo fazendo umas coisas escabrosas. Tipo assim, a gente, como consumidor, gente, todo mundo aqui já foi, né, num posto de saúde e tal, e vocês já viram como é o funcionamento, né, de um posto de saúde, BBB. E aí, o que acontecia? Eu entrei na prefeitura eu fui com o sangue no olho para mudar uma coisa que todo mundo sempre reclamou. Eu cresci escutando aquela história de que a gente vai no posto assistindo o CETV, que antes era o Jornal do 10. O povo na porta do posto, que estava faltando medicamento, que isso, que aquilo, outro. Eu dizia assim, meu Deus do céu, isso é falta de vontade pública de resolver, é porque realmente o município não tem verba. Eu ficava pensando nisso. E aí isso sempre me doeu muito, até porque eu morava na frente de um posto de saúde. E aí o que acontece? Quando eu entrei para trabalhar nisso, me colocaram logo dentro do posto de saúde para trabalhar, né, em vários. Eu comandava 20 postos de saúde e trabalhava na central de abastecimento do farmacêutico do município. E aí o que acontece? A gente vê que é muita falta de vontade. Pronto, o Augusto, eu nem tinha lido o que o Augusto tinha falado, mas na hora que eu fui falando, eu li. Tem muita falta de vontade.
e tem muito corpo mole dos funcionários que trabalham. E aí, o que acontecia? Eu realmente, pessoal, se vocês conhecerem aí alguém que foi meu funcionário no posto de saúde, essa pessoa vai dizer que eu era super chato. Eu era realmente muito chato mesmo. Mas é porque eu via, e aí eu posso estar conversando aqui uma coisa que vocês estão pensando que tem nada a ver, mas isso aqui é gestão de logística e gestão de estoque. E tem a ver com a disciplina, a gente vai ter muito papo, tá? Sobre isso, sobre experiências, e aí eu tô vendo, ó, o Augusto falou, a Ana Carolina falou, o Marcos falou, eu quero que vocês abram os microfones e a gente vai ter uma disciplina bem... Olha, vocês estão escutando? O carro passou. Parou na porta aqui de casa, o carro da laranja. Sim, a gente vai ter uma disciplina que é muito papo, tá? Assim, experiências de vocês como usuários, né, dos serviços de saúde, comentando, a gente vai discutir muita coisa. E aí, pessoal, o que acontece? Quando eu entrei, eu para trabalhar nisso, né, eu realmente passei um tempo assim com pena. Eu tinha, a palavra é feia, mas eu ficava. Porque eu via que aquele funcionário que estava lá na farmácia, né, trabalhando na farmácia do posto de saúde, ele era um funcionário que necessitava daquele emprego, que geralmente eram pessoas com renda mais baixa, e tal. E aí o que acontece? A gente já tinha, pessoal, um vício que ele vinha se propagando há anos, décadas, tá? E aí, quando eu cheguei, também não fiz certo, porque a gente não muda uma coisa de uma hora para outra. Eu cheguei logo, como diz, né, na internet, foi choque de monstro, tá? Já fui logo batendo de frente no posto de saúde. E aí, a primeira coisa que eu fiz, assim que eu cheguei nos postos de saúde, foi que eu proibi, na realidade, eu mandei fazer chave para todas as portas de farmácia dos postos de saúde. Cheguei em cada posto com uma ruma de chave desse tamanho. E proibi qualquer pessoa que não fosse da farmácia de entrar na farmácia do posto de saúde sem a minha autorização expressa. Aí o que foi que aconteceu? Antigamente, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os funcionários, todos os coordenadores de posto de saúde entravam na farmácia e faziam o que queria, tá? Fazia o que queria. E aí o que acontecia? O médico X estava sem câmera, não tinha câmera dentro de farmácia, não. E aí o que acontecia? O médico fulano de tal levava uma caixa do remédio tal para a vizinha dele, o farmacêutico que trabalhava lá em alguns postos, porque nem todos tinham farmacêutico, levava o medicamento para casa, porque precisava para a mãe, a enfermeira entrava, pegava os medicamentos e não dava baixa, ou seja, tá? Façam leitura labial, tá certo? E aí o que acontece? Quando eu cheguei, eu percebi que muito disso, a falta de medicamento, aquele povo reclamando em porta de posto de saúde, era exatamente porque faltava medicamento, porque não tinha controle nenhum. Não tinha controle nenhum, tá? Aí quem precisava ficava sem o medicamento, porque o povo estava levando, não tinha controle, não tinha nada. E aí por que eu estou contando isso para vocês? Porque a gente teve que aprender a ser um pouco passado na casca do alho, tá? Em relação a isso. E aí eu cheguei logo trancando a farmácia. E, gente, vocês não têm noção da confusão que foi, não. Eu fui ter uma reunião com o Roberto Cláudio, porque o povo foi reclamar de mim lá na prefeitura. E aí, o que aconteceu? O prefeito foi conversar comigo, o que estava acontecendo e tal. E aí, assim, tá certo? Sem politização, né, e tal. Nesse caso, ele foi muito correto comigo. E quando eu expliquei o que estava acontecendo, aí ele disse para mim a seguinte coisa: não, você está certo, ponto final, está resolvido o problema. E aí, gente, eu passei a chave em todas as portas de farmácia que tinha nos postos de saúde daqui. E aí, menino, foi uma confusão, porque coordenador de posto não entrava mais, porque médico não entrava mais, porque
fisioterapeuta não entrava mais, porque a gente colocou, além de câmeras, como o Augusto falou, a gente colocou um sistema, e aí foi a prefeitura que colocou um sistema de logística, que a gente vai ver na disciplina, e esse sistema de logística era proibido qualquer funcionário da farmácia entregar medicamento sem dar baixa no sistema de logística. Por quê? Porque eu trabalhava também na CAF, que é a Central de Abastecimento. E aí, não precisava mais que os funcionários ficassem me dizendo se estava faltando medicamento tal ou não, porque eu via pelo controle. Porque se ele desse baixa no sistema de informática, eu sabia qual era o medicamento daquele posto que estava perto de acabar, e aí eu mandava a quantidade para lá. Quantas e quantas vezes eu já levei no meu carro caixas e caixas de medicamento, correndo para não faltar medicamento no posto de saúde, lá no Antônio Bezerra, e o caixa da prefeitura era lá vizinho o Curió. Eu saía enlouquecido para ir deixar medicamento. Mas, enfim, tá? O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que tudo está envolvendo essa questão. E aí depois eu descobria que os funcionários da farmácia continuavam dando medicamento sem receita, sem dar baixa. Eu olhava no meu computador, dizia que no posto de saúde tal tinha 10 mil comprimidos de tal medicamento. Daqui a pouco a funcionária me ligava dizendo que não tinha. Eu dizia, tem, que eu estou vendo no sistema. E aí não tinha. E aí muitas vezes, pessoal, eu tinha pena de demitir um funcionário desse. Eu não brigava. Tá aí que eu não teria não, ó, Felipe. Como é Augusto, pode falar. Tá aí que eu não teria de jeito nenhum, ó. Pois é, mas eu tinha. Por quê? Porque nesse caso, não. Eu tinha um coração mole na época, tá? Mas depois, quando a gente começa a pegar briga, aí ele vai endurecendo, tá certo? Se preocupe não, que ele endureceu bem muito. Mas eu ficava com pena. E aí, pessoal, só quem se lascava era eu. Porque de onde é que eu ia dar conta e responsabilidade daqueles 20 mil comprimidos que tinha no sistema, mas não tinha na parte física? Eu estou roubando, eu estou vendendo, eu estou passando, levando para minha casa, o que eu estou fazendo? Já que eu era o responsável. E aí a gente fez um treinamento sério sobre logística, sobre trabalhar corretamente e tal, mas aí no final das contas teve muita gente que teve que ser, botada para fora, porque senão a farmácia não andava, tá? Eram pessoas que trabalhavam no posto de saúde há 20 anos, já conhecia a comunidade todinha, e aí vocês sabem que isso é problemático, né? Já davam medicamento sem receita, AUE. Os médicos do município, todos queriam me matar, todos, tá? Depois eu conto essa história para vocês, eu já peguei briga com o médico dentro do posto de saúde, que os pacientes saíram correndo para apartar. Foi uma confusão. Mas, no final das contas, eu pedi demissão, porque eu não aguentei mais, depois de 3 anos. Mas, enfim, tá? Depois eu conto essa história para vocês. E aí, mas foi eu já falei, Emanuel, eu acho que eu contei essa história na Deonto. Eu entrei no consultório do médico e nós pegamos uma briga do tamanho do mundo. Foi em Deonto, não, foi no segundo semestre, quando o senhor deu... Como é? Introdução à farmácia. Pronto, foi isso aí. O senhor tinha falado que o senhor brigou com o médico porque ele tinha ele fazer caligrafia errada. Aí o senhor foi lá falar com ele e tal. Então depois eu conto essa história para quem não estava aqui. Mas, gente, a gestão é tudo isso, tá? E assim, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a nossa disciplina de gestão farmacêutica, ela é muito isso aqui, ela é muito uma conversa, ela é muito um papo, ela é muito uma troca de experiências, até porque a gente tem muitos alunos que já trabalham com isso, que já trabalham dentro de hospitais, que já tem farmácia, que já trabalham com logística, então a gente precisa entender muito isso, tá? Então, indo a essa parte de introdução, essa conversa que a gente teve aí antes, né? Tem algumas coisas aqui que eu vou passar mais rápido, só que uma coisa que eu não sei se eu falei, mas eu vou falar de novo. Todas as nossas aulas, todas, TODAS, vão estar no YouTube. Então, mais ou menos uma meia hora depois da aula terminar, a gravação já vai estar lá, tá certo? E eu vou lá no meu canal, então sigam, compartilhem e tal. Então, eu vou postar a aula lá, vou colocar o link para vocês no Moodle, e também eu coloco para vocês no final de cada aula a apresentação do PowerPoint. Então, vocês vão ter todo esse material, não precisa me pedir, vai estar lá, tá certo? E o material, pessoal, para quem já não me conhece, né? Tem gente aqui que não me conhece, então não teve aula comigo ainda. Dentro do nosso material de PowerPoint,
tem muitos slides que eu vou passar direto, porque eu coloco eles para facilitar o estudo de vocês, tá? Então, eu boto mais coisa do que eu preciso falar, tá certo? Então, os slides vão estar lá, a aula gravada, o link vai estar lá, e aí eu boto os links, tudo lá no Moodle, vocês acessam tranquilamente qualquer hora, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Quando a gente está no estudo da gestão farmacêutica, a gente tem que primeiro ter uma noção, e aí eu coloquei aqui para vocês todas... né, Márcio? Vai. Faz isso para tu ver com a Nívia. Quando a gente estiver falando, né, sobre gestão farmacêutica, é importante, pessoal, que a gente trabalhe em relação às áreas de atuação do farmacêutico. Só para vocês terem isso, que a gente já viu lá na introdução à farmácia, né, a gente já viu isso daqui. Só que, pessoal, é importante que a gente tenha sempre em mente, porque às vezes nós não conhecemos a nossa própria profissão. A gente não conhece, muitas vezes, sobre o que a gente está falando, tá? E aí, a quantidade de áreas que nós temos, muitas delas são colocadas de lado e são um campo super fértil para a gente. E em todas elas, a gente precisa ter noções de gerenciamento e de gestão farmacêutica. Por quê? Porque desde que a gente seja o dono daquele estabelecimento, a gente precisa ter noção de gerenciamento. Se nós formos o farmacêutico responsável, a gente precisa ter noções de gerenciamento. Se a gente for o responsável, o farmacêutico assistente daquele processo, a gente precisa ter noções de gestão farmacêutica. Então, nem que seja uma gestão de logística relacionada aos produtos que a gente está comercializando, como é que eu vou gastar menos produto sem comprometer a qualidade do serviço que eu estou prestando. Enfim, a gente tem aí diversas situações que sempre a gestão farmacêutica está envolvida. Então, nesse caso, dentro das áreas de atuação farmacêutica, a gente tem as farmácias e drogarias, as indústrias de medicamentos, insumos, correlatos, cosméticos, alimentos e bebidas, e tudo isso, o farmacêutico gestor, ele está envolvido dentro desse processo, né? Então, só, por exemplo, para vocês verem, dentro da indústria, a gente tem todas essas áreas, desde a manipulação, até a parte de imunologia no controle de qualidade, a auditoria de serviço de saúde, que, assim, vou ficando dando dicas aqui para vocês, tá? Para quem gosta da parte de gestão, se quiser, auditoria farmacêutica é top e é o que dá dinheiro hoje. Nem todo mundo gosta, tá? Tem muita empresa contratando auditores farmacêuticos para fazerem a auditoria dessas empresas. O que é isso? Para avaliarem, por exemplo, uma determinada empresa, ela quer ganhar um certificado de qualidade. Lembra daquele certificado de qualidade? ISO não sei o quê, ISO 9000, ISO 10.500, ISO 4000 não sei quanto. Aquilo ali é um certificado de que aquela empresa ela tem qualidade. E aí, aquilo ali, a empresa ela paga para receber aquele certificado. Na realidade, ela paga para ela ser avaliada. Ela dá um dinheiro, o pessoal que faz a certificação vai lá. Se tiver coisa errada e ela não ganhar o certificado, perdeu aquele dinheiro que foi pago. Então, a empresa ela contrata um auditor farmacêutico para quê? Para que antes da avaliação, o auditor vá lá e diga tudo o que ele precisa mudar para que na hora que o pessoal da ISO é uma forma só, tá? Tem várias. Chegue lá, esteja tudo corretamente e a pessoa não perca o dinheiro. Isso hoje é o pau que rola, tá? Então, para quem gosta disso, é uma área super fértil dentro da gestão farmacêutica. Auditoria de serviço de saúde. E aí tem tudo isso aqui, Tem a área das análises clínicas, tem a parte de banco de leite, banco de sangue, banco de cordão umbilical e sêmen, banco de órgãos, tudo isso o farmacêutico trabalha também, tá certo? Também nas análises toxicológicas, na pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas, cosméticos, kit diagnóstico. E aí a gente tem que estar, pessoal, envolvido nisso aí, nem que seja na parte de recursos humanos. Então, que é fundamental, tá? A parte de recursos humanos é fundamental dentro de uma empresa. Eu já trabalhei com recursos humanos na Pague Menos, na época que eu trabalhei lá no Sac Pharma. Eu era o responsável pela contratação dos estagiários. Então, eu trabalhava muito com essa parte de recursos humanos, tendo que avaliar, fazer as entrevistas, e aí a gente tem muitas táticas para essas entrevistas.
Então, nem que a gente trabalhe com recursos humanos dentro das empresas que trabalham com novos medicamentos, vacinas, cosméticos, a gestão farmacêutica está envolvida dentro desse processo, tá? E aí a gente também tem a parte de saúde pública e vigilância sanitária, fiscalização de condições sanitárias, palestras, o setor hospitalar, com padronização de medicamentos, interações, comissão de controle de infecção hospitalar e nutrição parenteral de radiofármacos, gestão farmacêutica também está envolvida dentro dessas áreas. Então, a gente vê que é uma coisa muito ampla. Não tem como a gente dissociar ou separar, pessoal, o que a gente faz de um processo gerencial. A nossa vida, a gente está numa constante gestão. A gente gerencia, pelo menos é para gerenciar, né, Manuel? Gerenciar a nossa própria vida, tá? Então, a gente está num constante processo de gerenciamento. O que a gente vai fazer, de onde é que a gente vai seguir, qual é o caminho, qual é o melhor método para a gente fazer aquilo dali. Então, isso a gente faz por osmose, né, na nossa cabeça e tal. Mas tudo isso tem um processo de gerenciamento, de gestão intercalado, envolvido, tá? Até no momento das negociações, quando a gente era criança e queria negociar com a nossa mãe para saber se ela ia deixar ou não a gente ir para o parque com o nosso amigo, ela era um processo de gestão, tá? Fazer ali, tentar persuadir para a gente comprar o sim da mãe. Pior é quando ela dizia, por mim eu deixo, vai falar com seu pai. Aí lascava tudo, né? Aí pronto, entrega nas mãos de Deus, não tem mais, meu Deus, eu não vou, Jesus. Mas era assim que funciona, tudo isso também é uma questão de gerenciamento, tá? E aí, quando a gente vai falar desse gerenciamento e dessa gestão, tudo envolve uma palavra, pessoal, que é muito usada dentro dos processos administrativos. Em outras coisas, a gente não escuta muito falar sobre isso, não. Mas nos processos de administração, a gente ouve muito falar essa palavra, tá? Otimização. Otimização, como a palavra está dizendo, é transformar aquilo que nós estamos fazendo em algo ótimo. É passar do limiar do que é aceitável. Não é somente ser aceitável, é ser ótimo. É otimizar, tá? É fazer com que nós gastemos uma menor quantidade de esforço para ter os mesmos resultados. Então, otimização do funcionamento das organizações. Organização, quando eu digo, pode ser a farmácia que eu montei no meu bairro, pode ser o laboratório de análises clínicas que eu montei na minha cidade, pode ser o setor, o gerenciamento do setor que eu trabalho dentro de uma grande empresa. Tudo isso pode estar envolvido. E aí, essa otimização, essa transformar o meu trabalho, a minha responsabilidade em algo ótimo, envolve tomada de decisões. E aí eu tive que fazer isso, porque se eu não fizesse isso na minha época de prefeitura, quem ia ser demitido era eu. Eu tinha que tomar a decisão. Essa pessoa aqui não está dando, né, o que ela pode, não está dando o resultado que é necessário para que o sistema de saúde funcione. Então, toma a decisão de desligar essa pessoa. É uma decisão muito chata, né? Eu já tive muito essa responsabilidade e até hoje, para mim, é uma das piores coisas que existem. É demitir alguém. Mas está dentro do processo. Não está fazendo o serviço corretamente. Tem gente que faz, né? E aí é nessas horas que a pessoa chora e tudo. Aí o coração mole, eu ficava já para chorar junto com a pessoa, né? Abraçava a pessoa chorando, digo, não tem problema não, eu vou lhe deixar na parada de ônibus, né? Não faz sentido, mas depois a gente aprende a ser casca dura um pouquinho, mas eu tenho que saber tomar decisões. E essa tomada de decisões inclui também, tá? A questão, pessoal, de compra de insumos, de compra de novas metodologias de trabalho, de contratações, de isso e aquilo. Quando vocês assistirem o filme que eu vou passar para vocês, né, daqui a pouco eu digo, tá? Que filme é esse, aí eu já disponibilizo aí um link para vocês assistirem. Quando a gente vai fazer essa tomada de decisões, é muito importante também que a gente esteja a par de tudo que está acontecendo para que a gente não tome uma decisão errada, tá? Isso é fundamental. E aí, também, recolhimento e interpretação de dados. A gente tem que saber trabalhar com dados, a gente tem que saber trabalhar com números que mostrem
se a gente está ou não evoluindo, ou se a gente está tendo uma queda, e aí a gente vai fazer alguma coisa para mudar, a gente vai aprender a interpretar dados, satisfação dos colaboradores e dos proprietários, é fundamental. Como é que a gente tem como é que a gente trabalha numa organização, numa empresa, em que ou o funcionário não está satisfeito, ou o dono da empresa não está satisfeito. Nunca vai dar certo. A gente tem que sempre pender para a convergência, tá? E aí a gente vai, tem técnicas. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui tem técnicas. E a gente vai aprender essas técnicas, tá? Para que a gente consiga gerar um processo de satisfação. Além disso, satisfação de necessidades e interesses dos seus stakeholders. Que é isso? Por que isso aí está marcado, tá? Stakeholder, pessoal, e daí vem o nome muito de uns tempos para cá, né? Começou a surgir aí no meio da internet, né? O que é stakeholder? Parece com o quê? Com que palavra aí vocês estão familiarizados? Stalkear. Olha, o Marcos acertou aí. Então, stakeholder, pessoal, é toda aquela parte que, de alguma forma, tá interessada dentro do que você está fazendo na organização, tá? Então, são todas as partes interessadas dentro de um processo. E aí a Luane está perguntando, os clientes também? Também. Todo mundo que está interessado dentro do processo que você está fazendo é um stakeholder. O cliente, o parceiro, muitas vezes o concorrente, porque ele tem a ver, ele está interessado no que você está fazendo. Então, ele vai querer saber qual é o seu processo. É todo mundo que tem a ver. Exatamente, Augusto. Numa frase curta e grossa, é isso. É todo mundo que tem a ver com aquilo, tá certo? Então, a gente tem que satisfazer as necessidades e os interesses de todo mundo que tem interesse, que tem a ver com aquele processo, tá? Então, stakeholder é exatamente isso. E a gente precisa ter a satisfação da sociedade em geral. Quando eu digo satisfação da sociedade em geral, não são só os meus clientes. Porque vocês estão vendo aí que nessa época, nessa política de cancelamento que a gente está tendo, né, atualmente, a pessoa pode nunca ter sido cliente da sua empresa. Mas, se algo de errado, né, não satisfaz as suas concepções, você taca na internet e tem muita empresa que quebra por causa disso, tá? Porque aí a pessoa diz assim, nunca mais eu ando na sua empresa. Então, nunca foi. Ela diz que nunca mais ela anda lá na minha empresa, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso daí em relação a essas questões aí, que são bem singulares. A gente vai aprender isso daí, tá? Ao longo da disciplina. E aí, aqui os stakeholders que eu coloquei para vocês, né, para vocês estudarem, na hora que vocês estiverem trabalhando, são aquelas pessoas que, de alguma forma, podem ser afetadas, de forma direta ou indireta, por um projeto, tá? São partes interessadas dentro do processo que você está participando. Aí, quem são esses stakeholders? Quem é que pode ser essas pessoas? Os gestores da empresa, os funcionários, os fornecedores, os concorrentes, os proprietários, os clientes, o Estado, as ONGs, a mídia, os sindicatos, ou seja, todo mundo que está interessado naquela parte da empresa, tá certo? Então, é todo mundo que tem algum interesse naquele processo que você está fazendo. Então, isso é um stakeholder, tá certo? Eu, por exemplo, tá? Estou aqui, né, com o celularzinho do lado, essa é uma das coisas positivas que a gente tem de estar em casa, que eu posso olhar o celular sem vocês perceberem. Mas aí, por exemplo, agora no meio da aula, eu tenho que dar uma olhada, porque eu recebi um WhatsApp da minha chefe, que é a coordenadora de vocês, né? E aí eu tenho que ler, né, a mensagem dela. Então, está confirmada a reunião lá na Secretaria de Saúde? Tá, pode deixar que eu vou. Tá sim, eu estou dando aula aqui para os meninos da gestão, mas está confirmado, tá? Eu vou. Né? Então, ou seja, eu preciso dar, como é que chama? Satisfação para o meu chefe, né? Então,
está aqui já respondido. E aí, pessoal, esses stakeholders é todo mundo que está envolvido no processo, tá? Então, já fiquem cientes dessa nomenclatura aí. E aí, quando a gente for falar do mercado farmacêutico, eu quero trabalhar com vocês algumas coisas, né? Em relação a essa parte do mercado farmacêutico, que é um mercado chato pra caramba. Pensava que eu ia falar outra coisa, né? Chato pra caramba, tá? Por quê? Porque ele é muito imprevisível. É um mercado muito, muito, muito imprevisível. E aí, o que acontece? A gente precisa ter muito cuidado com as tomadas de decisões que nós vamos ter dentro do mercado farmacêutico. Por exemplo, no mercado farmacêutico, a gente tem um maior relevo dentro do cenário mundial e nacional, tanto pelo volume vendido, como pela importância da saúde da população em geral. Então, a gente tem a visão muito em cima do mercado farmacêutico. Por quê? Porque a gente vende muito, é um mercado que vende muito, todo mundo precisa de remédio, e também porque a gente tem uma importância muito grande para a saúde pública mundial. Então, o mercado farmacêutico ele é sempre muito visto, tá? E uma coisa que é muito determinante é que nós, farmacêuticos, o mercado farmacêutico em si, ele está muito dependente ainda do que o médico define. Então, isso ainda é muito preponderante. Ou seja, qual é o medicamento que foi prescrito pelo médico. Então, o paciente ele vai procurar aquela prescrição. No serviço de saúde é obrigatório. Todo medicamento que sai de dentro da farmácia, que é dispensado, ele precisa ser mediante receita médica, tá? E aí, quando eu digo receita médica, tem, obviamente, as exceções, receitas odontológicas, veterinárias e etc. Mas, geralmente, é o médico que define. E a Organização Mundial de Saúde estabelece regras. E essas regras, pessoal, têm a ver, eu vi que o Augusto postou aqui, já eu leio, tá? E essas regras, elas têm a ver muito também com o que é definido pela Organização Mundial de Saúde, obviamente, tá? Só para vocês terem uma ideia, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 2 bilhões de pessoas não têm acesso a medicamentos essenciais. 10 milhões de vidas poderiam ser salvas por ano. Isso é o último dado, tá? Até 2015, porque depois esses dados eles são feitos de 5 em 5 anos, então a gente vai ter em dezembro desse ano a atualização. A gente tem cerca de 10 milhões de mortes todos os anos por conta de falta de tratamento de doenças que são teoricamente simples. Doenças materno-infantis, doenças infecciosas e doenças não transmissíveis. Então, isso por falta de acesso dessas pessoas, tá? Ao serviço de saúde. Só HIV/AIDS, né? É só uma doença, ela está disponível para 300 mil somente dos 6 milhões que necessitam de tratamento. E aí, nisso, o Brasil é referência, tá? Desde sempre. O Brasil sempre foi referência mundial no tratamento do HIV/AIDS. E, pessoal, os gastos farmacêuticos, só para vocês terem uma ideia, por cabeça, por pessoa, nos países ricos, eles ultrapassam $400 de gastos farmacêuticos por pessoa. Nos países em desenvolvimento, os mais pobres, ela não chega nem a $4, ou seja, 100 vezes menos. Tá? Então, isso é uma situação muito complicada de se gerenciar, tá? Dentro do processo farmacêutico. E 15% da população mundial consome 90% dos medicamentos que estão disponíveis. É muito irregular. É muito discrepante essa diferença, tá? E aí, deixa eu ver só o que o Augusto perguntou. Tem medicamento que é pouco prescrito, que você tem que rodar umas 7 farmácias para achar. Sim, porque isso, Augusto, ele tem a ver, isso é uma prática que a gente até vai fazer, tá? Que é sobre gestão de logística, que a gente tem que fazer um estudo ali naquela região onde a farmácia está inserida, para a gente saber, tem também relação com o produto interno daquela região, né? Se é mais pobre, se é mais rica, porque isso tem que ser levado em consideração na hora de a gente montar a logística de uma farmácia, tá? Então, por isso que às vezes tem produto que a gente precisa rodar bastante para poder achar. Ok, pessoal? Então, passando dentro do mercado farmacêutico moderno, como é que a gente vai trabalhar uma palavra que é fundamental? Essa palavra fundamental, ela é a diferenciação. O que é diferenciação? É a gente ser diferente. Dentro dos processos administrativos e de gestão, só vai para frente quem se diferencia.
não tem pra onde correr. Se eu resolver montar uma farmácia aqui na porta da minha casa, dentro da minha casa aqui na frente, que já tem 300 mil farmácias aqui perto, e eu não tiver um diferencial, minha farmácia fecha em menos de um mês, tá? Eu preciso raciocinar, eu preciso pensar num diferencial para que eu consiga me sobressair. Como é que a gente pode diferenciar o nosso produto do concorrente? O que eu posso fornecer para a população ali da minha região, tá? Que tem um preço bacana, seja de qualidade, seja um produto inovador, seja novo, não tenha no concorrente. Como é que eu posso fazer, dentro da lei, obviamente, para me diferenciar? Então, isso é um exercício diário, tá? Que o gestor precisa ter. Como é que eu posso diferenciar o meu produto do concorrente? Então, isso é fundamental. Isso está influenciado, pessoal, influencia desde a propaganda até o preço do produto, a venda, está tudo envolvido. Então, a gente vai dar vários exemplos aqui. Eu não sei se vocês viram, que anteontem, eu acho, se eu não me engano, anteontem, foi terça-feira, saiu uma propaganda de um banco com a Ana Paula Arósio. Muitos de vocês podem nem conhecer a Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio talvez seja a mulher mais linda que existe na face da Terra. Que fez um sucesso absurdo na década de 90 e tal, e do nada ela desapareceu. E aí o que acontece? Simplesmente já chamaram ela para novela, já chamaram ela para fazer um monte de coisa e tal, não sei o que, e ela nunca aparecia. E aí o que aconteceu? Um banco, pegou a Ana Paula Arósio e do nada ela apareceu terça-feira fazendo uma propaganda no Jornal Nacional, no intervalo do Jornal Nacional. Sabe quanto ela ganhou para fazer essa propaganda? 8 milhões de reais. E ela está no formal, né? Ela está igual como ela era na década de 90. E ela simplesmente... O banco gastou 8 milhões de reais para fazer uma propaganda e simplesmente todo mundo está comentando, inclusive eu, numa aula de gestão farmacêutica. Então, vejam que a gente tem que fazer uma diferenciação, né? Fazer com que a gente tenha uma diferença para o nosso concorrente, porque foi uma pensada aí de marketing. Porque até hoje, a galera perguntava, onde é que a Ana Paula Arósio está? Essa mulher está onde? Sumiu, ninguém fala mais dela e tal. E foi uma jogada de marketing total, tá certo? A gente precisa pensar nisso. E outra coisa que a gente precisa pensar é em relação às commodities. O que eu tenho para oferecer para o meu cliente? Commodity, pessoal, ele significa mercadoria, tá? Só que ela é usada dentro da gestão para a gente descrever produtos de baixo valor agregado, mas que são o básico para o mundo sobreviver. Como assim? Produtos de baixo valor agregado. Eles são produtos, pessoal, que têm uma qualidade e umas características geralmente uniformes, tá? E que o preço dele geralmente varia em relação à procura e à oferta. Já ouviram falar sobre oferta e procura? A gente tinha antigamente, falava muito sobre isso, sobre o que é oferta e procura, mas commodity geralmente é aquilo que é o básico, tá? O básico para a gente sobreviver. Então, alimentos, medicamentos, alguns medicamentos básicos, eles todos são considerados commodities. Então, a gente tem que entender se dentro dos processos que a gente está montando na nossa empresa, a gente precisa trabalhar com commodity. O Augusto está perguntando se é algo que sempre tem demanda. Sempre tem demanda, tá? Porque commodity é algo fundamental. Então, sempre tem essa necessidade, essa demanda. A gente sempre tem que estar com esse produto disponível, tá? Mãe da Ana Paula Arósio disse que não vê a filha há anos e sente saudades. Ave Maria, meu pai do céu. É porque ela mora fora do Brasil, né? Eu descobri, tá? E a Elisângela está dizendo, foi o que aconteceu com a gasolina. Na quarentena, sem a procura, o preço caiu. Exatamente. E aí, agora, como diz um vídeo que eu achei na internet, né?
Bolsonaro levantou o preço da gasolina e nós estamos lascados. Porque a gasolina está 4 e tanto, Jesus Maria de Deus. Estou pensando em passar meta quando voltar, o de bicicleta. Aí, pelo menos eu engrosso as pernas e paro de gastar gasolina, porque tá caro e nem presta. Mas aí vamos lá. Essas commodities, pessoal, vamos ver aqui uma coisinha que eu quero... Opa, peraí. Eu vou passar um vídeo agora para vocês. Vejam se vocês conseguem escutar o vídeo e ver o vídeo, tá certo? Dá uma olhada aqui. Dá um pause aqui. Vocês... tá dando para escutar e para ver? Show, eu vou continuar aqui. O que são commodities? Commodities são básicos que o mundo precisa para sobreviver. São produtos comprados e vendidos em grandes quantidades, como uma rede de supermercados gigantesca. Você pode não saber, mas as commodities estão presentes no nosso dia a dia, mais do que se imagina. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar uma típica mesa de café da manhã. Café, leite, suco de laranja, pão, queijo e presunto. Sabendo tudo isso, todos estão diretamente ligados a commodities. Veja só, o pão vem do trigo, é commodities. O café é commodities, assim como o açúcar que você coloca para adoçá-lo. O suco de laranja é commodities. O leite e depois o queijo vem da criação de gado. O gado é commodities. O presunto vem do porco, que é commodities também. Quer ver outros exemplos de commodities? Petróleo, algodão, soja, arroz. Estes são só alguns exemplos. Existem mais centenas de produtos. Commodities são produtos de alta eficiência, ou seja, são negociados em larga escala a todo momento. Pense apenas em cada produto do nosso café da manhã. Multiplique por 6,5 bilhões de pessoas. Isso mesmo, 6,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo consomem commodities diariamente. Isso só pensando no café da manhã. Essa imensa quantidade de produtos é negociada em um gigantesco mercado mundial que gira diariamente enorme quantidade de capital. Imagine a quantidade de capital. Entenderam? Então, as commodities, pessoal, elas estão... Augusto, se a gente for pensar, é o seguinte. Commodity é tudo que hoje em dia, na sociedade que nós temos hoje, nós não conseguiríamos sobreviver, tá? Então, é aquilo que é indispensável para a manutenção básica da nossa sociedade de hoje. Então, por isso que ele deu o exemplo da mesa de café da manhã. Só que tudo está interligado àquela mesa de café da manhã. Quando a gente está falando do café, tem o açúcar. Quando a gente está falando, por exemplo, né, da vaca, tem a ração, tem... Então, tudo que está interligado ao que é fundamental para a nossa sobrevivência hoje é commodity, tá certo? E aí é como diz a propaganda, agrotec, agropop, agrotudo, né? Aquela propaganda ali, meu filho, é a cara da destruição ambiental, tá certo? Mas, vamos lá. Passar. E aí, dentro do mercado farmacêutico, né, o que a gente tem aí para falar em relação a isso? Não, mas é porque é verdade, vocês nunca perceberam, não? Que aquela propaganda do agro é pop, agro é tudo, não sei o quê, ela é paga, aquela propaganda, pelos grandes produtores agropecuários brasileiros. Então, eles querem passar na propaganda que a agricultura é grandes latifundiários, exatamente. Então, ela quer passar que a agricultura e a pecuária são a salvação do planeta. Só que podem ser. Agora, a gente tem que ter técnica. E hoje em dia, pessoal, a gente já tem técnicas em que na mesma quantidade de solo, a gente consegue produzir muito mais do que a gente produz hoje, tá?
E aí, mas só que isso precisa de investimento, isso é outra questão aí que depois a gente pode comentar, tá certo? E aí, vamos lá. Quando a gente estiver falando em relação ao mercado farmacêutico moderno, a gente vai trabalhar marketing e as necessidades dos clientes, tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso dentro do nosso mercado, pessoal? A gente vai trabalhar e não tem, isso é o que ganha o cliente, não tem quem não goste de uma pessoa que vai trabalhar com solução de problemas e tem um bom relacionamento. Então, todo mundo gosta e de aquela pessoa que você chega numa loja, ela sabe exatamente o que você quer, ela sabe resolver, você está com um determinado problema, ela vai lá e resolve, é resolutiva, não fica ali todo o tempo inventando coisa. E também aquelas pessoas que fazem um bom relacionamento com você, tá? Você compra um carro, você compra alguma coisa mais séria e tal, e ela lhe liga depois para perguntar se está tudo bem, o carro está funcionando, o produto que o senhor comprou está adequado, tá não sei o quê. Isso é proatividade, tá bom? Vocês perguntaram alguma coisa aí, foi? A indústria alimentícia nunca vai estar embaixo, e nem a farmacêutica, perfeitamente. Nunca, a gente sempre vai ter necessidade. Tem uma frase, pessoal, na administração, que ela é muito clássica, tá? Que a gente sempre diz, ela é uma das frases mais clássicas da administração, que nós temos necessidades infinitas, necessidades ilimitadas para recursos escassos. Então, sempre as necessidades são maiores do que os recursos que a gente tem disponível. Tá? A gente sempre tem necessidade, sempre tem necessidade. Isso é uma frase bem clássica, tá? Da administração. E aí, quando a gente está falando em relação ao mercado farmacêutico, especificamente no que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar para que a gente tenha. Peraí, que agora eu estou morando praticamente numa parada de ônibus. A gente tem que ter, tá? Para a gente ter na nossa empresa um sucesso e um crescimento sustentável, que é o que a gente propõe, a gente quer ter um crescimento sustentável, a gente tem que pensar em algumas técnicas, tá? A primeira, otimização de recursos. É não gastar com besteira, é gastar com o que é necessário, gastar bem, investir bem. Diferenciação das estratégias e dos serviços. Então, eu não sei se vocês viram, mas teve uma mulher aí na Colômbia, sei lá onde foi, e ela criou uma estratégia de venda em relação, por exemplo, ao marketing e tal, e ao serviço que ela prestava, que ela vendia mel. Chegaram a ver? E ela bombou na venda de mel, porque ela dizia, e ela rotulava o mel que ela comercializava com esse nome que eu acabei de colocar aí no chat. Mel Gibson. Gente, vocês não viram, não? Até o Mel Gibson quis processar a mulher. Foi essa semana. Só que, tipo, ela bombou. A mulher estava vendendo mel até dizer já chega. Por quê? Por uma estratégia, tá? Por uma estratégia de diferenciação de propaganda. Então, ela vendia o Mel Gibson. E deixa eu ver aqui se eu... Peraí. Mel Gibson. Tinha... Maravilhoso. Tinha a... Gente, é sério. Peraí, eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. Ai, Jesus, a mente humana é um negócio fora do comum. Olha isso aqui. Um meme? Não. Ela estava vendendo, e não é o brasileiro, tá certo? Ela estava vendendo isso daqui, ó. Tá dando para ver aí? Ela usou a cara dele na marca e era Mel Gibson. Entendeu? Então, gente, isso é uma sacada de mestre. Isso é sacada de mestre. Beleza, teve a questão, né, depois, processo e tal, a gente se vai dar em nada. Tá? Então, assim, ela teve fantástico, fantástico.
tá? Só que, obviamente, a gente também tem que seguir a lei, tá certo? Não pode usar a cara de uma pessoa do nada, sem pedir, né, a autorização e tal. Mas, enfim, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar outro exemplo, tá? Usou o Coração Valente. Só para vocês terem uma ideia, lá no meu interior tem um homem lá que vendia salgado. Salgado, de coxinha, etc e tal. E lá, gente, é sério, eu vou escrever aqui. O nome do lugar era McDonald's. E tinha o Mzão, enorme, tá? E aí o McDonald's entrou, tá? Conseguiu encontrar o McDonald's, mas aí ele mudou lá o nome e tal, mas tinha um M na entrada, bem grande, amarelo. Uma figura. Mas o pessoal, meu amigo, como vale do que tem, né? Então a gente faz a diferenciação das estratégias dos serviços, tá? Otimização do recurso, um pipeline competitivo, que é um pipeline competitivo. Pipeline é encanamento em inglês, tá? Então você vai diminuindo, afunilando essa gestão de produtos. A gente vai ter uma aula, tá? Sobre isso. O gerenciamento da competência e motivação dos funcionários, informações baseadas em evidência, margem de produtos competitiva e relacionamento com todos os clientes da cadeia de aquisição do produto. Isso é o básico para você ter sucesso dentro do seu caminho aí de gestor, tá? Agora que eu vi que o Marcos botou Wesley Salgadão. O que é isso, meu Jesus? É muita... Como é que chama? É muita criatividade, meu pai. Ó, a Ana Carolina tá falando aqui. Eu vi uma notícia de um fã da Anitta, um fã louco da Anitta, que queria divulgar a música nova dela. Para isso, ele pôs a descrição do clipe, mais letra, num papel, e no verso era uma imagem de uma cédula de R$100. A pessoa encontrava dobrado no chão e pensava que era dinheiro. Jesus! Uma pessoa dessa, gente, ela não tá na NASA dando a contribuição. Ela não tá entendendo? Porque isso aí é necessidade da gente pegar uma pessoa dessa aí e dizer assim, você não precisa mais nem fazer seleção, você já está contratado. E para ter uma ideia dessa aí, né, só Deus, tá certo? E aí, ó, o pipeline competitivo que eu falei para vocês, né, que vem da palavra encanamento, ele cria justamente uma analogia do duto. Ou seja, isso que a gente vai estudar, tá certo? É quando você vai fazer o pipeline de venda. Como é que você faz? Primeiro, no funil de vendas, você faz o lead. O que é o lead? É você ter uma percepção geral do seu produto e do seu cliente. Depois, você vai afunilando. Você identifica oportunidade. Como assim? Eu quero vender água de coco. Eu vou vender mais água de coco aonde? Numa rua, lá na Aldeota ou na beira da Praia do Futuro. Então, você tem que identificar oportunidades. Depois que você identificou oportunidades, você faz a sua proposta. Eu proponho que a água de coco vai ser R$3. Faço a minha proposta. Depois tem a negociação. Vai chegar a pessoa, você tem que ter margem para negociar, e vai dizer, eu compro por R$2,50. E depois você fecha a venda. Então, por isso que a gente diz pipeline, porque ele vai afunilando. Essa primeira parte aqui, ó, você pegou um monte de clientes. Só que a cada um desses pontos, você vai perdendo clientes. Então, no final, você fecha a sua venda por uma quantidade menor de clientes do que você pegou lá no começo. Isso é normal. Agora, qual é o objetivo de você fazer um pipeline de vendas? Presta atenção aqui no funil, tá? Nosso funil de vendas também. É você fazer com que esse funil se pareça mais com um cano. Ou seja, a parte de cima é a quantidade de pessoas que você atingiu. E a parte de baixo é a parte de quantidade de pessoas que você conseguiu concretizar a venda. Então, quanto mais você fizer em formato de cano, significa que quanto mais pessoas você atingiu, mais você vendeu. Entendeu? Então, você precisa diminuir o funil. E isso você faz através de negociação, de táticas de venda e por aí vai. E aí, pessoal,
para ajudar nessas táticas, a gente tem várias circunstâncias e várias situações que a gente pode trabalhar. Primeira delas, diferenciação de estratégia. É criar uma estratégia para que a gente consiga vender o nosso produto ou vender o nosso serviço. Como assim? Tá? A gente pode ter um cliente comum, que ele pode ser um cliente pontual, um cliente que vai uma vez na vida na sua farmácia, que ele lhe dá um baixo lucro. Só que se você souber fidelizar aquele cliente, ele passa de um cliente comum para um cliente fidelizado e ele fica um cliente altamente lucrativo porque ele é fiel. Ele só compra com você. Essa fidelização, pessoal, ela vai depender de vários fatores. Ela depende do atendimento, ela depende do modo, se você tem os produtos que ela procura, se é uma farmácia que tem uma gestão de estoque legal e nunca falta nada do que esse cliente quer, se os funcionários são simpáticos, se você sabe atender bem, se você consegue pegar o feeling do cliente e saber, sem ele falar, o que ele precisa, o que ele gosta. Eu vou comentar com vocês uma coisa que aconteceu essa semana comigo. Eu estava... Só hoje que eu não fui para a FAMET. Todo dia, por exemplo, eu estou indo lá para a FAMET. E aí, eu peço almoço lá. E aí eu disse assim, eu não quero mais gastar dinheiro não, tá? Estou gastando demais com almoço, tal, BBB. Vou olhar aqui no iFood, naqueles coisas, um almoço que seja mais baratinho. E aí eu vi lá uma empresa lá que tinha um almoço, era R$14,90, o almoço parecia ser super bacaninho, não tinha taxa de entrega. Aí eu disse assim, eu vou pedir esse daqui. Era coisa de comida regional. Aí eu pedi, os outros professores que estavam lá na sala de professores pediram outras coisas. Quando a minha sacolinha chegou, foi porque eu não bati fora. Droga, era para eu ter batido. Eu vou pedir de novo, outro dia eu bato. Do lado de fora da sacolinha de papel, tinha dizendo assim, feito com muito carinho, escrito de canetinha de lápis, canetinha de lousa. Era feito com muito carinho para o nosso cliente especial, Felipe Magalhães. Aproveite o seu almoço. Isso escrito de canetinha, à mão, do lado de fora da embalagem. Aí, você olha, é uma besteira. Só que isso chama a atenção do cliente, né? E aí, para vocês verem como a prática realmente funciona. É um diferencial que eles têm. Os outros professores que estavam lá, eu disse assim, olha aqui, gente, que legal. Mandaram uma mensagenzinha aqui, bem interessante, né? Bem fofinha aí, como o Augusto disse e tal. Quando foi, isso foi na terça-feira, se eu não me engano. Quando foi ontem, eu fui almoçar lá, tinham outras duas professoras comendo do mesmo local. Uma da fisioterapia e uma da nutrição. Porque viram, acharam interessante, né, o carinho lá, o negócio que fizeram, e pediram no mesmo local. Entendeu? Então, ou seja, a pessoa está gastando com o quê para fazer esse marketing aí, essa diferenciação? Com a canetinha que ela compra. E ela ganhou um monte de cliente. Entendeu? Porque, além disso, com as redes sociais hoje, o povo bate foto da mensagem e posta. Então, quando o pessoal posta, aí essa informação, meu amigo, ó, tá perdida, tá certo? Eu vou já mostrar uma coisa aqui para vocês verem em relação a, quando a gente for falar de empreendedorismo de oportunidade, empreendedorismo de necessidade. A gente vai falar a diferença entre o que é uma pessoa que ela é empreendedora por necessidade e o que é uma empreendedora por oportunidade, tá? Vou já mostrar uma coisa para vocês aqui. E aí, quando a gente faz essas estratégias, a gente pode ter uma perspectiva a longo prazo, por exemplo. A gente quer trabalhar uma rentabilidade, o lançamento de um produto que tem amplo potencial de mercado. A gente tem que, como é uma coisa nova, talvez a gente tenha que pensar em longo prazo. Num primeiro momento, aquilo ali pode não engatar as vendas. Mas depois que pegar o fio da meada, ó, morreu. Aquilo ali vai te dar lucro, vai gerar leads para a tua empresa. Então, isso daí a gente tem que raciocinar e pensar, tá? Como é que a gente faz, pessoal, para fazer uma otimização dos recursos que a gente tem? Primeiro, que a gente tem que conhecer profundamente
quando a gente quer montar o nosso negócio, a gente tem que trabalhar uma coisa. Só um comentário aqui, a gente vai sempre comentando essas coisas. Gente, essas coisas que vocês escrevem aqui no chat, posso pedir uma coisa para vocês? Falem. Abra o microfone e fala, tá certo? Porque isso facilita, né, na hora da gente discutir. Às vezes tá a gente não fala para não atrapalhar, entendeu? Pra não, mas pode falar, é uma conversa, tá certo? E eu queria também, eu quero isso aí, que eu tô com fome. Eu queria também, tá? A câmera tá ligada, Lorena, só para te avisar, que eu não sei se tu tá sabendo, mas eu quero, eu não sei se era um abacate, mas se for, eu gosto e eu quero. O que acontece? Eu queria que vocês falassem, pode falar, pode me cortar, tá certo? Não tem problema não. É uma conversa, é discussão, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente vai conhecer profundamente, todo mundo achando graça. Gente, eu preciso contar uma coisa para vocês, engraçado aqui só, deixa eu só dar um pause aqui. Vocês conhecem minhas aulas como é, a gente para, conversa, acha graça, toda a vida desse jeito. É que a gente já tá mais ou menos na parte final da aula. Era uma laranja, tava parecendo um abacate. A gente tava nas reuniões, olha, sei não, quando a gente tem reunião assim, com 200 professores ao mesmo tempo, sempre acontece umas assim que não tem condições, tá? Eu estava tendo uma reunião com os professores lá do doutorado que eu faço. E aí era um rumo de professor da UFC, sabe? Todo mundo... eu estava dando um curso para eles sobre tecnologias virtuais. Aí tu imagina, né? Tem professor de 19 anos e tem professor de 102, né? Se duvidar lá na UFC. E aí eu estava dando essa palestra e era virtual. E aí, do nada, o microfone se abre. E a pessoa não percebeu que o microfone... E são problemas do mundo virtual, tá? E aí, do nada, a pessoa começa a falar assim, ó. Como foi que ela disse? Peraí. Ela estava ensinando alguém. Eu não sei se era o filho dela. Eu não sei se era alguma coisa. Ela disse assim, você sabe o que é tal coisa? Tal coisa. Mas não adianta eu falar que você é burra. Gente, no meio da reunião. No meio da reunião. Ficou todo mundo assim, ó. Porque a pessoa não se tocou que o microfone estava ligado, tá? Isso no meio de um monte de professores. Aí o professor dá um exemplo desse, de ensinar, né? Não, você não sabe que você é burra. Gente, eu não sabia se eu achava graça. E vocês sabem que eu sou besta para achar graça, né? Eu não sabia se eu começava a achar graça. Acho que rolou um silêncio, viu? Não, ficou o clima. Sabe, assim, mortal. Mas, olha, tem várias. Na Unifamet tem várias também exemplos, mas é porque eu não vou, né, comentar, mas nós temos vários. Já teve reunião de professores, não do curso de farmácia, graças a Deus. Já teve reunião de professor, cuidado com as câmeras, tá? Que o professor tava lá, muito sem blusa, assistindo, e a galera, gente, fulano, não sei o quê. Olha, esse mundo virtual tem dessas, tá certo? Quando o senhor deixou a música tocando aí eu liguei a câmera e fiquei dançando, só que eu acho que ninguém viu. Tá vendo? Pode acontecer, tá certo? Por isso, ó, que minha câmera tá sempre ligada, porque aí eu já sei que quando eu vou ter uma aula virtual, eu preciso estar comportado. Pelo menos daqui dessa parte para cima, tá tudo ok, que é o que vocês vão enxergar, tá? E aí, gente, o que acontece? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês que a gente tem que, para otimizar o recurso, a gente já está aí na parte final da aula, né? Porque eu preciso ir lá para a Secretaria de Saúde. O perfil da prescrição dos médicos, isso para a gente trabalhar dentro do ramo de farmácia. É importante a gente conhecer esses pontos, tá? Hoje, atualmente, isso aqui pode mudar daqui a alguns anos, certo? A gente precisa conhecer o perfil de prescrição dos médicos por especialidade, quando a gente quer trabalhar em farmácia. Eu, quando trabalhava em farmácia, eu conhecia, depois de um certo tempo que você está trabalhando lá, você conhece, basicamente, quem são os médicos que atendem naquela região. Porque as prescrições, elas são sempre daqueles mesmos médicos. E aí a gente já sabia, geralmente, quais eram os medicamentos que os médicos gostavam de prescrever. E aí a gente nunca podia deixar aqueles medicamentos faltarem, né? Porque aí a gente sabia, tem o médico do Percoff, o médico do não sei o quê, o médico... Porque ele sempre prescrevia naquela mesma linha de raciocínio. Então, a gente nunca podia deixar aqueles medicamentos faltarem. O perfil de compra do cliente,
por sexo, por faixa etária, por nível social, a gente precisa conhecer, tá? Se a gente vê que tem uma pessoa bem mais humilde e tal entrando na farmácia, eu tenho que ter discernimento de eu não oferecer para aquela pessoa logo de cara um medicamento de 200 e tantos reais, tá? A gente tem que fazer, tem que ter sentido as coisas, tá? A gente também tem que perceber isso é nosso trabalho. A forma e a transação na compra de produtos pelas farmácias e distribuidoras, não adianta eu me encher de produto caro se eu tenho uma farmácia num bairro mais humilde, que aquele medicamento não vai sair, aquele produto não vai ser dispensado. Os mecanismos de administração dos convênios, a gente precisa fazer convênio, tá? A gente precisa ter convênio com empresas, porque isso faz com que os funcionários daquela empresa migrem para comprar na nossa farmácia. A gente precisa ter convênio com associações, a gente precisa ter convênio, porque isso faz com que a gente tenha uma captação de clientes. Isso é muito importante, trazer clientes para o nosso empreendimento. E a gente precisa conhecer profundamente como o governo realiza a compra de medicamentos, quais são as formas de eu poder inseri-lo na padronização ou na listagem de produtos considerados de importância para as políticas de saúde. Eu sei que eu tenho uma farmácia de bairro, que essa farmácia está do lado de um posto de saúde. E o posto de saúde, ele faz a distribuição de uma gama de medicamentos para a população. Eu vou fazer uma compra de quantidades absurdas de captopril, sabendo que ele é distribuído gratuitamente no posto de saúde vizinho à minha casa? Não. Eu tenho que ter esse bom senso, eu tenho que conhecer as políticas governamentais para que eu saiba o que é que eu preciso pôr à disposição dos meus clientes, que eles não tenham facilidade de conseguir gratuitamente em outros lugares, tá? Porque senão eu vou perder aquela oportunidade, vou perder aquela venda. Então, eu preciso ter isso. E para que eu conheça, pessoal, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente precisa sair a campo. A gente precisa ir a campo para que a gente entenda como é que isso funciona. Tá certo? Então, gente, essa aula não terminou, a gente vai continuar, tá certo? Tem as principais mudanças no mercado farmacêutico observadas a partir de 2006, a gente vai ver essas mudanças, vai ver cada uma delas, como é que elas funcionam, mas isso a gente vai ver na aula que vem, tá? Na aula que vem a gente continua falando sobre isso. Então, essa postagem dessa aula, eu vou postar a gravação, mas o PowerPoint dela vai ser só na aula que vem, que é quando a gente vai terminar esse ponto, tá? Inicial da gestão e da administração farmacêutica. Mas vejam, uma coisa que eu gostei muito, tá? Gostei muito aqui da nossa primeira aula, eu amei. Vou ser sincero para vocês, não digam para os outros colegas aí. De todas as disciplinas que eu comecei a dar aula nesse semestre, a que eu mais gostei foi a de vocês. Porque vocês interagiram, a gente conversa, a gente comenta. Eu odeio, teve uma disciplina que eu dei, que Jesus amado, eu dizia assim, gente, pelo amor de Deus, falem alguma coisa. Aí eu fazia uma pergunta e eu ficava no vácuo. Cri, 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 e a brigada não falava nada. E eu dizia, meu Deus do céu. Aí teve uma hora que eu calei a boca e disse assim, eu só vou continuar se vocês fizerem pelo menos algum esboço de reação. Aí a menina ligou o microfone e disse assim, continua, professor. Nós somos a turma mais amada. Né? Todos. Estava com saudade. Tchau, décimo, tchau. Estava com saudade. Aí eu fiquei naquele cri, 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 meu Deus do céu. Mas enfim. Gente, vamos fazer com que a disciplina continue dessa forma, tá certo? E agora só faltou uma coisa. Praticamente só o Augusto fazia. Abram os microfones e falem. Falem. Gente, eu tô igual o Tiririca. Não preocupe não, que próxima aula você vai ver o que é falar. Pois é, vamos falar, porque aí a gente faz dar uma conversa muito mais interessante. Beleza? E aí é sexta-feira, né, gente? Sexta-feira nós estamos de isolamento social e a gente ficar em casa. Mas a gente pode, né, fazer as coisas dentro de casa. Ok? Então, gente, ó, beijão, alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, o material vai ser postado, tá? Hoje eu vou demorar um pouquinho mais para postar o material, porque, como eu disse para vocês, eu tenho que ir lá para a Secretaria de Saúde agora. Vou tomar um banho rápido aqui, me vestir e vou para lá. Mas, assim, eu sempre vou estar postando materiais para vocês. Alguém perguntou se ia ter uma atividade, alguma coisa. Deixa eu ver, eu não sei quem foi. Estou voltando aqui. Não sei se foi o Matias. Matias de Carol. O Carol perguntou agora também. Pronto, a Carol perguntou aqui também. Vai ter aula que vai ter atividade.
e vai ter aula que não vai ter atividade, tá certo? Então, assim, não é obrigatório sempre a gente fazer atividade, não. E as atividades, vamos deixar aqui uma coisa bem clara. As atividades, pessoal, elas que a gente aprende. No semestre passado eu quis dar uma de Jaspion, de Power Ranger com os alunos me deram cacete como é que chama? Na avaliação, porque eu quis ser o bonitão de passar questionário toda a aula. Só que realmente eu estava errado, né? Os alunos eu tenho algumas disciplinas, beleza, vocês também têm umas 6. Então, questionário toda a aula é de lascar, né? Mas eu aprendi, me toquei, me arrependi, tarde demais não, mas aí nesse semestre eu estou bem mais zen, tal, bem mais tranquilo quanto a isso, tá certo? Então, gente, vai ter aula que vai ter atividade, vai ter aula que não vai ter. Agora, eu só peço uma coisa, que vocês leiam, não deixem só para a hora da aula. Eu vou passar alguns textos, eu vou postar algumas coisas interessantes para vocês. Eu só peço que vocês leiam, tá? Que não deixem para, às vezes, dar uma lida em relação às coisas somente na hora da aula. E assim, quando eu estou falando em ler, pessoal, são materiais... Lorena, agora que eu vi você aí. Quando eu estou falando assim de material, peguem coisas interessantes para vocês. Eu não estou obrigando vocês a pegarem um artigo na internet sobre, sei lá, como era a administração no século passado. Não. Pega uma coisa interessante, pega uma curiosidade sobre o mundo da gestão e da administração, tem várias, tá? A gente vai ter uma aula, pessoal, só dando logo um spoiler aqui, a gente vai ter uma aula, que eu adoro dar essa aula para vocês. E a gente tem uma parte dela, da aula, que é sobre marketing visual. E aí, não só visual, marketing sensorial. E aí é muito legal, e a gente começa a aprender o porquê que aquela farmácia tal tem a cor vermelha, por que aquela coisa tal ali tem a cor azul, por que aquele negócio ali tem, deixa eu ver, tem uma música ambiente que está tocando tal coisa. Assim, é super bacana. Aí a gente começa a entender o quanto a gente é enganado pela parte sensorial, tá certo? A gente vai entender o que cada cor significa, o que cada música que está tocando naquele ambiente significa. Porque não se preocupem não, viu? Tem cor que estimula você a comprar. Tem música que estimula você a comprar, tá certo? Então, cada coisa dessas, o marketing sensorial funciona e a gente vai aprender. Então, leiam coisas interessantes, tragam curiosidades que eu vou trazer para vocês sempre também, tá certo? Embalagem, a Luane está falando aí, né? É super legal. Beleza, pessoal? Então, nossas aulas vão ser sempre assim, tá? Trabalhando essas coisas interessantes, a gente falando do dia a dia, dando ideia, construindo ideias, sempre vai ser dessa forma, beleza? Então, pessoal, um beijo, a gente se vê, tá? Lá na próxima semana, né? A gente vai se falando. Olha aí, não, eu tenho que conquistar vocês, porque a minha meta, a gente coloca metas na vida. A minha meta esse semestre é ser eleito o melhor professor do curso de farmácia. E vai ser, vocês vão ver, a gente tem que estabelecer metas. A minha vai ser essa. Eu só sou eleito da estética. Na farmácia, é sempre o Donato que ganha. Por agora vou ser eu. Taca o pau, Dedinho Gouveia. Tchau, gente. Beijo. Bom final de semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijão.